Muito boa tarde, Brasil. Vamos falar de política mais uma vez. Vamos mergulhar com certeza na área de segurança, né? Porque o Brasil precisa mergulhar nessa área. Está todo mundo de olho no que está acontecendo no Rio de Janeiro, mas com a esperança de que dê certo lá, para que a mesma coisa possa acontecer no Brasil inteiro. Talvez não haja necessidade de uma intervenção como foi feita no Rio de Janeiro, e ali não tinha outro jeito. Ou havia intervenção, ou simplesmente o Rio de Janeiro ia sair do mapa do Brasil, sabe? E proclamarem lá uma independência de um Estado, né, voltado ao banditismo e tudo mais. Ali não tinha mais condições, não. E aí a gente vai mergulhar nesta área e falar um pouquinho, ver o que está para acontecer no Congresso, né? Peguei até uma matériazinha da TV Câmara e também uma da TV Brasil, uma dizendo, por exemplo, da TV Câmara, o que se espera nesta semana, né? Há um julgamento, por exemplo, na Comissão de Ética de 4 parlamentares, a gente mostra isso, né? E no Senado, basicamente, vão mergulhar na área de segurança. Para a gente tratar desse assunto, conto mais uma vez com um cientista político, Rócio Barreto, que está sempre comigo aqui, me socorrendo, né? Seja bem-vindo mais uma vez, obrigado por ter vindo, Rócio. Não há o que agradecer, para mim é sempre um prazer enorme. Doutor Yuri, a você de casa, é sempre um prazer poder colaborar e eu acho que a gente trazendo para o debate esses assuntos, a gente esclarece muito mais, tanto o telespectador quanto a nós mesmos. A última vez que estivemos aqui, eu, professor Yuri, a gente falava do fim do governo tentar votar a Previdência. Uhum. A gente estava certo na nossa análise de que o governo não ia conseguir votar a reforma da Previdência nos moldes que ele queria. Nós quase dissemos naquele dia também, na área de segurança, que haveria uma intervenção. O Yuri me ligou no dia seguinte, aliás, abra aí, ó, está conosco também o professor, né? O advogado, o jurista Yuri Melo. Seja bem-vindo, Yuri, mais uma vez. Obrigado, é um prazer estar aqui com os dois grandes mestres, né? A gente praticamente quase falamos de intervenção. Até me lembro uma fala dia seguinte, logo cedinho, o Yuri me ligou. Eu te falei. A gente falou que tinha que fazer alguma coisa no Rio de Janeiro imediatamente. E assim foi feito. É verdade. Mas complementa aí, Rócio. Então, a gente falava de que não haveria a votação da reforma da Previdência, que o governo já tinha entregado os pontos e que o máximo que poderia acontecer era uma reforminha. Agora, a reforma da Previdência é um dos maiores desafios para o próximo gestor executivo federal do Brasil. O próximo presidente que assumir no dia 1º de janeiro do próximo ano, ele vai ter que mergulhar nesse assunto. Vai ter que mergulhar nesse assunto de uma forma bem firme para tentar ajustar as contas. Fazer uma reforma que tente agradar as pessoas, acabe com as regalias de determinadas carreiras, principalmente do judiciário, porque a gente até falava, Yuri, com os penduricalhos que os juízes têm. O teto constitucional hoje é em torno de 34 mil. Isso mesmo. 34 mil reais o salário, Celso. Mas só que isso aí de vencimento. Tem penduricalhos como auxílio alimentação, auxílio moradia, auxílio paletó e um bocado de auxílio aí, que quando pensa que não, o camarada chega a ganhar 100 mil reais de salário. Isso aí é inadmissível, a gente não pode admitir isso. E com relação à intervenção na segurança, principalmente no Rio de Janeiro, a gente teve aí 2014, a Copa do Mundo no Brasil, 2016, as Olimpíadas, e esses eventos internacionais, a gente percebeu que havia necessidade de mexer na segurança. A segurança não estava atendendo às necessidades dos brasileiros e também de eventos internacionais, como foi Rock in Rio e outros eventos, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. O governo, com a criação desse ministério e com esse decreto de intervenção, vamos chamar assim de intervenção militar, né, Yuri? Acho que a gente pode chamar assim de intervenção militar. É uma intervenção. Esse decreto. O Exército foi chamado a fazer aquilo que constitucionalmente ele foi feito para fazer. Exatamente. Ele tem que parar. É o seguinte, os coleguinhas aí que ficam botando formiguinha na cocada e dizendo que o militarismo está voltando e tudo mais. Não, nós estamos colocando o Exército
constitucionalmente fazendo aquilo para que ele foi criado. Tomar conta da segurança. Tomar conta da segurança do Brasil, mano, velho. Quando se fala segurança, o Rio de Janeiro está passando por uma tiguaça, né? E outros estados brasileiros estão a caminho que, se não tomar conta agora, mano, ninguém toma conta mais. A gente está vivendo uma situação de extermínio de civis, né? Praticamente uma guerra da Síria ali no Rio de Janeiro. Todo dia e outro dia também tem morte, mano, velho. Como você muito bem falou, o Exército Brasileiro, quando ele é chamado para cumprir uma missão. Qual é a missão do Exército Brasileiro no Rio de Janeiro? É pacificar. Se é para pacificar, vai pacificar. Agora, o Estado tem que fornecer todos os elementos necessários para que o Exército possa desenvolver sua função. Mandado de segurança coletivos, ele tem que ter uma liberdade para poder enfrentar o inimigo. Ali você não está enfrentando, não é um bandido. Qualquer homem que esteja portando um fuzil no meio da rua, ele é inimigo do Estado brasileiro. Não é? E como inimigo, ele deve ser tratado. E se for o caso, até mesmo abatido. É assim que funciona. Exército é guerra, não pode entrar para ficar com brincadeira lá. Nós temos que parar com essa história aqui de defender direitos humanos de bandido. Ah, sim. Os bandidos estão dando tiro na cabeça das pessoas. Se um policial, se um militar matar um cabra desse, vão ficar com pena do cara que foi morto. Né? Não vão ver que a folha corrida dele parece um rolo de papel higiênico. Você joga assim, tem 30 metros de comprimento, com tudo que não presta que ele praticou ali. É o seguinte, até é bom esclarecer isso ao telespectador, que o Exército, quando ele não entra para discutir, ele vai dar a voz. Você está preso, levanta a mão e deixa a arma no chão. Eu não vou levantar, vou apontar, ele vai ser abatido. Vai, com certeza. Ele vai ser abatido, tem que ter essa consciência. Então, como disse os militares estão falando, ele entra para cumprir as missões. A missão dada pelo governo federal é essa. Bandido é o seguinte, ele não sai do pedaço. É igual rato. Eles vão para cima. Ele continua no mesmo buraco. Ele sempre volta para o mesmo buraco. E vão desafiar. Mas eles têm medo também. Quem tem medo, né, mano, velho? Tá aí, ó. Criminosos fogem de favelas após fim de cerco do Exército. Entendeu? Começaram a trabalhar, começaram a cercar, mano, velho. Eles caem fora, aqueles machões que aparecem lá, se fotografando, fazendo selfie com armas e tudo mais, se borram. Quando realmente chega a verdadeira justiça, certo? Aquele que realmente foi ali para inserir a paz, mesmo que para isso tenha que fazer a guerra ali. E tem que defender a democracia brasileira, na verdade é isso. Aliás, teve uma audiência pública no Senado agora, acho que foi ontem, se não me engano, né? Foi ontem. Debatendo essa intervenção na segurança do Rio. Então, meio que esquerdista ali, meio ainda com o ranço contra os militares, né? Mas falam algumas verdades. Coloca essa primeira matéria aí. Federal Militar no Rio de Janeiro, decretada em 16 de fevereiro pela Presidência da República, foi um ato impulsivo e político, segundo especialistas que debateram o tema no Senado Federal. Para o representante da Defensoria Pública do Estado Fluminense, Pedro Cariello, ações como essa já se mostraram ineficientes em outras ocasiões. Nós já passamos por isso em 94, nas megas operações, ou seja, em 2017 a Maré teve ocupada. E a consequência, depois da saída, não tem sido nada assim no sentido de melhoria. Muito pelo contrário, né? A consequência é muito mais punitiva, desumana para as pessoas que moram lá. A coordenadora do Núcleo de Estudos da Violência da UNB, Cristina Zakeski, criticou o fato do planejamento para a intervenção ser divulgado somente nesta segunda-feira, 10 dias após o início da ação. Ela entende que a abordagem fere os direitos humanos e pode levar ao aumento da violência. Nós vemos com grande preocupação os anúncios das autoridades de que pessoas que estão armadas vão ser alvejadas e coisas do tipo, que são bastante sintomáticas de descontrole na área da segurança pública. E esse descontrole é uma das características dos períodos autoritários. Então, isso nós já vimos em vários momentos e isso significa que nós não vamos ter uma solução para o problema da violência, nós vamos ter um aumento do problema da violência e isso coloca em risco tanto a vida das pessoas naquela cidade e em tantas outras, se isso for uma coisa que se reproduza, mas também coloca em risco a figura dos próprios militares. Os participantes também afirmaram que o país precisa rever as políticas de segurança pública, oferecendo primeiro soluções para a proteção e inclusão dos mais jovens.
as tropas ocupam, inclusive, os poucos espaços de lazer que a população tem ali nas regiões de intervenção. Então, quer dizer, é necessário que essa política ela venha dentro de um pacote maior que pense a segurança não como uma intervenção policial, mas dentro de um processo em que a educação, a saúde, né, a participação social, principalmente da população, deve fazer parte desse pacote. Outro ponto de ação seria o efetivo combate ao tráfico de drogas e armas na origem, e não mais nos morros. E, por fim, acabar de vez com intervenções utilizando as Forças Armadas. Mudar essa política de guerra para uma política de redução de danos, estabelecendo critérios objetivos, como aconteceu no Uruguai, Portugal, Estados Unidos, na Califórnia. Uma outra questão de suma importância é você trabalhar com uma polícia, não uma polícia letal, não uma polícia que vai para a guerra, uma polícia investigativa, uma polícia de civilidade, de cunho, né, com programas macro e programas micros para cada localidade, para cada região. Uma coisa. Yuri, você prestou atenção na matéria ali? Total, eu acho que o defensor público está absolutamente equivocado na proposição dele, uma vez porque desde a Constituição de 88 até agora, nunca tivemos um processo de intervenção federal. O que nós tivemos foi a tal da GLO, Garantia da Lei e da Ordem, que são procedimentos em que as Forças Armadas funcionam como fonte acessória, uma fonte de apoio apenas à Polícia Militar e às polícias do Rio de Janeiro. Agora não. Agora a Força Armada está na frente, com autorização para abater os inimigos do Estado. Elas não estão lá para conversar sobre direitos humanos em homens que estão com fuzil AK-47 e com revólver tirando na cabeça das pessoas, não. É diferente a situação, né? Doutor Yuri, agora a gente precisa ver também que a entrada de armas no Brasil é absurdo. A nossa fronteira é muito grande e é um problema praticamente fazendário. A gente não tem fiscalização e não tem controle dessas armas. A gente poderia aproveitar essa intervenção do Exército, principalmente no estado do Rio de Janeiro, e para tentar fazer uma fiscalização maior, para impedir que armas cheguem aos criminosos. Hoje pela manhã eu ouvi no rádio que foi feita a prisão de 15 fuzis e diversas passou na TV ontem. Munição. Eu vi isso aí realmente. Exatamente. Munição aí, aos... munição a gente nem conta. Dava para matar meio Rio de Janeiro. É de 50 mil em diante. As munição é munição para fuzil AR-15, verdade, principalmente. Aquele cidadão que foi pego nos Estados Unidos agora, né? Que ele mandava, desocupava os aparelhos lá, tirava o miolo e enchia de isopor com armas dentro. Exatamente. A gente tem que prestar atenção nessa fiscalização. Eu gostei de uma fala do general que está, né, o Braga Neto, ele dizendo o seguinte: nós viemos para cá e neste tempo já destinado, nós vamos fortalecer a polícia, as polícias do Rio de Janeiro, para não acontecer o seguinte: terminou a intervenção. A gente volta para casa e deixa o Rio de Janeiro uma bananosa. Agora, se você fortalecer as polícias do Rio de Janeiro, colocando ela no trabalho legal, bonitinho, direitinho, ela saberá depois dar continuidade ao trabalho que ali foi realizado. Principalmente combatendo a corrupção dentro das próprias entidades policiais. E hoje o general Braga Neto anunciou o gabinete que vai gerenciar a crise lá na segurança pública. O esquema operacional tem 3 núcleos. O Comando Militar do Leste, que é comandado pelo próprio general Braga Neto. Outro, na Secretaria de Segurança Pública, chefiada pelo general Richard Fernandes Nunes. E um terceiro núcleo, no Centro Integrado do Comando e Controle, que ficará a cargo do chefe de gabinete da Intervenção Federal, o general Mauro Sinotti. São bons, hein? Esses 3. Não, só militar top de linha. Serem intelectuais também. É verdade. Celso, agora a gente poderia fazer uma análise política dessa intervenção. A gente vê qual o maior problema hoje da população. É segurança e sensação de segurança. O governo tenta... É a terrível sensação de insegurança, mano. Verdade. O governo tenta minimizar esse problema, criando uma sensação de segurança, ampliando ou mostrando ostensivamente o Exército nas ruas para garantir a soberania da sociedade.
Isso daí a gente pode ver que há... Não, uma interrupção? Pode concluir a frase e eu atendo o Anderson. Certo. Aqui. Então, é exatamente isso daí que o governo quer mostrar para garantir uma sustentabilidade política. O Brasil tem segurança. O Temer está ali, não conseguiu aprovar a Previdência, está melhorando a economia e a segurança está mais tranquila. Principalmente no estado do Rio de Janeiro, que é vitrine para o Brasil e para o mundo. É verdade. Anderson, boa tarde, querido. Boa tarde, Celso. Diga, irmão. Boa tarde aí também para os nossos convidados aí, que eu admiro bastante, gosto muito. Boa tarde. Boa tarde. São pessoas com uma visão bem clara, mas eu tenho alguns questionamentos. Minha preocupação é o seguinte, essa intervenção vai acabar, uma hora ela termina, né? Verdade. Uma hora o exército vai embora. Nós tivemos essa experiência aqui. Em várias ocasiões aqui, o exército chega, né? Aí todo mundo se amoita, vai ficando todo mundo amoitado assim, quietinho. Depois a bandidagem volta com toda a força. É isso que acontece. E vai acontecer de novo, né? Tomara que não. Nós temos um problema muito sério aqui. A maioria dos comandantes da PM, os coronéis aqui de batalhão, são pessoas que já foi provado que são corruptos, né? O próprio ministro da Justiça já acusou a segurança do Rio de Janeiro de corrupção, né? Isso aí é uma coisa que já foi falada também. Quer dizer, a situação aqui é bem difícil. Eu acho que tem que entrar sim, eu acho que o exército tem que entrar sim, eu acho que tem que tomar fuzil, claro, é óbvio que tem, mas isso eu acho que ainda é enxugar gelo. O Rio de Janeiro tem um potencial turístico enorme. Hoje, no Carnaval, aí deixaram 700 e poucos bilhões de dólares aqui no Brasil, boa parte disso no Rio de Janeiro, né? Só que entrava muito mais. Os turistas não estão vindo por causa de problemas de segurança. Verdade. Então, eu tenho que entrar com política pública boa, tem que dar educação a essa garotada toda. Você está concorrendo, deixa eu dizer para vocês qual é a concorrência aqui. Um traficante dá, em média, de 800 a R$1.000 para um garoto de 14 anos de idade, botar 2 PT 380 na cintura, entendeu? E fazer a contenção numa comunidade. Como é que você vai concorrer contra isso? Você só pode concorrer contra isso se der um futuro para essas crianças aí. Também acho. Entendeu? Profissionalizar, dá uma visão, porque senão a garotada vai ficar nisso mesmo. E vai morrer cedo. Mas vai dizer isso para um garoto de 14 anos que está com tênis de marca, roupa de marca, e 2 PT 380 na cintura, e ganhando R$800 por semana. Ele não vai acreditar nisso, tá entendendo? Ele vai achar que ele está numa boa. É certo que ele vai morrer daqui a mais 4, 5 anos, ele vai morrer, porque essa é a expectativa de vida de um triste, garoto. mas é verdade. O Estado tem que entrar de maneira séria, com política social, para dar futuro. A criança tem que olhar e tem que pensar assim, eu tenho um futuro, e o futuro não é só isso aqui. Tá bem. Uma boa tarde para vocês. Muito obrigado. Excelente fala, Anderson. Muito obrigado mesmo. Você, até porque está vivendo mais perto do problema, está ali em Petrópolis. Muito sintonizado, né, aqui no programa. Sintonizado. E ele sabe o que está falando. Anderson, né? Agora, eu particularmente, eu estou acreditando muito nessa gestão do Braga Neto, até porque quando se deixa os militares, o que você disse, nós viemos trazer a paz e vamos fazer a paz acontecer. A gente tem que dividir a situação da intervenção em 2 momentos. Eu entendo muito bem, nós temos uma atividade fim e uma atividade meio. Eu acho que eu concordo com o Anderson. No momento, precisamos atuar na atividade fim, que é exterminar a bandidagem, o máximo que der, abater os bandidos. Mas, claro, não basta só ter uma atuação na atividade fim, porque senão, se você não atuar na atividade meio com os programas sociais, a atividade meio ela fica fomentando, incentivando, cada vez que você tira o bandido de circulação e vem mais lá de baixo. Então, claro, não tenha dúvida, o trabalho ele tem que ser feito das 2 formas. Agora, o que não pode é
dizer, eu não vou atuar aqui no abate de bandidos aqui no Rio de Janeiro, porque eu tenho que atuar só em política social para que quando os meninos forem crescendo, né, professor? Um dia daqui 50 anos no Rio de Janeiro. Se a gente for pensar dessa forma, o Rio de Janeiro está praticamente sendo tomado pela bandidagem. Daqui a pouco estão lá no palácio do governador, estão tomando as polícias. Então, assim, a situação é séria. E ainda tem a questão que ele falou, interessante, que é a questão da corrupção na polícia. Então... Olha, a ideia do comando militar na intervenção do Rio de Janeiro, foi dito isso, né, nessa pequena entrevista de 20 minutos, também chegaram, disseram estritamente necessário, responderam uma ou duas perguntinhas, o restante disseram, nós mandamos aí por e-mail, por WhatsApp para você, nós viemos aqui para anunciar esses 3 nomes, PT, saudações, né? E tira o PT do lado. Né? A ideia do comando militar da intervenção é transformar a segurança pública do Rio para que ela volte a funcionar e possa caminhar com as próprias pernas ao fim da intervenção em 31 de dezembro de 2018. É uma oportunidade para as forças de segurança aproveitarem a expertise das Forças Armadas, destacou o interventor federal Braga Neto. Puxa vida. É verdade. Ponto. Disseram que toda a grana que entrar, e tomara que aí o governo federal realmente envie grana, certo? Para fortalecer a polícia, que está lá, como diz o outro... frangalhos. Né? Com um revolvinho 38, brigando com... É verdade. Aquela parafernália que os malandros têm na mão lá. Uma outra questão que a gente precisa observar na fala do Anderson, quando ele fala que isso é a questão da segurança no Rio de Janeiro, essa intervenção militar é algo paliativo para o momento, é algo para esse momento agora. A gente, quando o Anderson fala que a gente tem que investir na educação e garantir que o Estado garanta sobrevivência, eu digo sobrevivência, aos jovens com expectativa de vida de melhores condições. Hoje no Rio de Janeiro, a gente estava com 3 ex-governadores presos, o governador atual citado, diversos secretários de estados presos, boa parte da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro presa. Isso não cria expectativa e ninguém vê com bons olhos isso daí. Uai, o governador, que é o governador, tá acusado de desviar 800 milhões. Por que eu roubar R$1.000, o que isso vai fazer diferença? Cria exemplos e a sociedade vai se baseando nesses exemplos. A gente tem que acabar com isso e moralizar. E tem que moralizar a sociedade. A corrupção atingiu todos os e a gente não pode mais aceitar isso. O primeiro escalão roubando, o segundo começou a roubar também, o primeiro chamou a atenção, ele disse, mas você já rouba mais tempo que eu, vai estar se metendo comigo por quê? Aí vem o terceiro, o quarto, o quinto, o esquinto, né? E vai aí por diante. O exército está lá. Né? E a gente não deve aceitar isso, principalmente a corrupção dentro da polícia militar, da polícia civil. É inadmissível. Não podemos aceitar isso. Deixa eu atender o colega aqui, Elkson Barbosa, boa tarde, amigo. Desculpa a demora. Boa tarde, Celso. Boa tarde aí aos nossos amigos aí presentes ao Diário Brasil. Boa tarde a todos os telespectadores desse programa. Celso, falando em segurança pública, eu assisti hoje uma reportagem que o governo do Distrito Federal comprou quase 300 viaturas novas. 299 viaturas. Num custo de quase 125 mil cada uma. Completa, né? 300 viaturas novas vai resolver o problema da segurança pública do Distrito Federal? Esse dinheiro que foi investido em compras de viaturas não seria melhor ter contratado policiais, que pode ser feito na dupla Cosme e Damião, com patrulhamento de bicicletas? Porque, Celso, eu vejo o seguinte, o estado de Goiás ele é imenso. E a polícia de Goiás anda em Fiat Palio. É verdade. E faz a mesma segurança que a polícia militar do DF faz. Verdade. E o Fiat Palio, ele não custa R$30 mil. Eu não quero dizer que a polícia do Distrito Federal não possa andar uma viatura melhor por nós que estamos na capital do Brasil. Mas comprar viaturas no valor de R$125
5 mil reais, 299 viaturas, e dizer que vai resolver o problema da segurança pública do Distrito Federal, é mentira. Porque só foram investidos quase 35 milhões. Se esse dinheiro aí contrata 2 mil, 3 mil novos soldados para hoje colocar na cidade satélite e melhorar o nível de criminalidade, que é alto, o resultado é melhor. Tá certo. Agora, não dá, né? Mais uma vez a gente vê um exemplo aqui do nosso estado de Goiás, que a maioria usa Fiat Palio, que hoje o Fiat Palio é 30 mil reais, e a Polícia Militar do Distrito Federal anda em carros novos no valor de 125 mil reais, e a segurança pública não funcionar. Muito obrigado, Celso. Grande abraço, Elkson. Eu gosto das suas observações. O Elkson está de olho sempre aí, ó. Né? Realmente, já fizeram uma melhorazinha, viu, Elkson? O simples fato de não terem comprado as viaturas que compraram anteriormente, aquelas que capotaram a revelia, né? E sabiam, porque aqueles carros são carros para capotamento, jamais deveriam ser carros para policiais. Não deixou de falar. Nos Estados Unidos, carros como aquele, por exemplo, vem com uma advertência logo na porta aqui do motorista, dizendo carro passível de capotamento, ou seja, capota facilmente e tudo mais, né? Eu tive conversando com agora, pelo menos, Corollas não capotam. Não é Corolla, não. Essas que compraram aí agora é da marca Nissan, semelhante às outras que capotavam. Então vai capotar também. Inclusive capotou uma porque hoje. Falaram, hoje são 30 já capotadas. Essas que compraram agora foi 37 Se for da mesma... reais. Câmbio automático, ar-condicionado, rapaz, o carro é um luxo. Agora, gastar sola de bota no meio da rua para fazer a defesa da sociedade não pode. Que segurança é essa? O começo de toda a segurança chama-se Cosme e Damião. Exatamente. Agora, o interessante seria uma ronda ostensiva. Mas agora precisava da sociedade provocar esse debate, seja na segurança pública, mas eles seja estão nos nem fóruns. aí pra sociedade, mano. Mas o certo Os caras seria não ouvem ninguém, não, mano. O certo seria que tivesse esse debate. Nós que temos que aprender a votar no governo e a eleger gente que no futuro venha nos ouvir. E dar respostas nas urnas. Um bando que não tô nem aí pra você. O povo, ó. Entendeu? Você sabe como é que trabalha aqui a Polícia Militar do Distrito Federal? Ela trabalha da seguinte forma, sobre pontos de maior intensidade de criminalidade. Vamos dar um exemplo aqui, Asa Sul, Asa Norte. Se tem mais crime na Asa Norte, aí ele encaminha mais viaturas para lá. E deixa desassistir da Asa Sul. Aí a bandidagem sai da Asa Norte e vai para a Asa Sul. É assim, Brasília inteira funciona desse jeito. É o que estão fazendo no Rio de Janeiro. Opa, nós vamos subir essa favela aqui. O que faziam. Eles pulam para outra, mano. O que faziam, né? Daqui uns dias, por que os governos do Espírito Santo, de Minas e tudo mais, que estão na divisa com eles, já estão super preocupados. Então quer dizer que sem ocorrência a polícia não vai. Não vai. Se tiver ocorrência, tem. É mais ou menos isso. E a pessoa não vai fazer ocorrência exatamente... Não, o povo não está nem perdendo tempo. O trabalho preventivo. Até porque, como esses dias para trás, se você quisesse fazer uma ocorrência, você não fazia. Né? A nossa Polícia Civil estava no... Só funciona algumas delegacias. Paradona. Ganha muito. Deixa eu atender a Maria Rita aqui. Oi, Maria Rita. Boa tarde, querida. Rita? Boa tarde, senhor. Diga, amiga. Eu sempre participei com vocês aí, com o maior prazer, eu gosto do programa de vocês e muito. Eu acho que é a única canal que nos dá o direito de ser porta-voz da nossa opinião. Diga, Rita. Aí, Celso, é como vocês estão comentando, vocês vê o Rio de Janeiro, a que ponto nós chegamos. Tudo por corrupção de político, porque tudo no Brasil tem política. Não adianta ninguém falar que eu não gosto de política, porque nós vivemos a política. É verdade. A nossa vida depende dela, o nosso bem-estar. E o que nós estamos vivendo no Brasil, hoje, esses candidatos que aí estão, esse ano, eles adiaram a Previdência Social, a votação da reforma da Previdência. Eles estão pensando que eles vão ganhar para alguma coisa, mas nós temos o nosso troco na mão para eles, nós vamos derrotar eles esse ano. Eu espero que nós, brasileiros, tenhamos consciência de que nós passamos até hoje. De 2090 para cá, até hoje, nós passamos com político. Agora, o povo brasileiro tem que acordar, Celso. No Rio de Janeiro,
Os funcionários públicos estão lá pegando esmola de bombeiro, por quê? Porque não tem dinheiro para pagar nem o funcionário público. Há intervenção federal. E Michel Temer vai dar entrevista morrendo de rir, achando graça, achando que está fazendo grande coisa. E que a obrigação dele, era a obrigação dele, mandar dinheiro para o Rio de Janeiro para fazer concurso, para ter prevenção. E não depois da interferência nacional. Por quê? Interferência federal. Por quê? Porque ele está achando que ele está fazendo muito, ele não está fazendo nada, Celso. Assim como vem do presidente da República, até o vereador, todos estão corruptos no Brasil. Agora vocês, os senhores, estão falando aí que até na polícia militar, até na polícia civil, isso é um absurdo um negócio desse. Verdade. Quem mais nós vamos confiar, Celso? Nós vamos votar em quem? Nós vamos acreditar em quem? A gente passa uma briga da polícia militar, os policiais estão ali para trabalhar, o Detran está ali para nos multar. É um absurdo. Agora mesmo eu fiz uma multa aqui em Paracatu de R$800. É isso que eles estão querendo, é arrancar dinheiro dos pobres, mais dinheiro, para eles se darem bem na vida. Agora vamos aprender a botar gente, se eles não tem gente séria lá em cima. Tá bem, querido. É verdade. Um abraço para todos. Um abraço, Rita. Um grande abraço. Bem observado. Não, muito bem Eu observado. lembrei aqui de Camaçari, lá na Bahia, onde tem 22 vereadores, 21 estão enrolados com a justiça. Só um que está salvo lá, um pastor. O pastor Jairo Rapaz, Jonas. Hoje nós não vamos ter. Aliás, nós já estamos terminando o programa. Nós pegamos começando pelo Rio de Janeiro e não tem como sair dessa situação de segurança, né? Mas você veja, por exemplo, hoje lá na Câmara dos Deputados, 4 parlamentares serão julgados no Conselho de Ética. Conselho de Ética são 20 membros, 10 deles estão mais enrolados do que os que estão sendo julgados. Parece piada pronta, né? Então, bota piada pronta nisso, né? Então, olha, sinceramente, viver desse jeito num país em que o sujo fica tomando conta do mal lavado é muito complicado. Você falou de Camaçari. Aqui no Distrito Federal, na Câmara Legislativa, dos 24, 13 respondem a processo judicial. Tem um até que já é réu. Réu, investigado, citado, e muitos, assim, respondem a processo judicial. 13, mais de 50%. Né? E porque não há uma condenação em segunda instância, eles permanecerão, se reelegerão. Exatamente. Não há cassação. Terão o respaldo né? Exatamente. De não cair em primeira instância. Exatamente. E a inocência que eles adotaram lá, né? Enquanto não transitar em julgado nenhuma decisão judicial, em nível de justiça, aí dentro é como se ele fosse inocente. Ele vai ficando ali. Deixa eu te perguntar, ô jurista. O cidadão que está nesta, por exemplo, né, como deputado distrital hoje, sim, ele está envolvido nessas falcatruas aí e tudo mais, e ainda não há um julgamento, ainda não há uma... Se ele for reeleito o ano que vem, ele continua respondendo isso aí? Ou simplesmente acabou esse período de 4 anos? Não, o processo ele continua. Esses processos vão continuando. Pode não acontecer lá dentro do Conselho de Ética deles e tudo mais. Claro. Mas na Justiça eles vão continuar respondendo. Continua do mesmo jeito. Não tem escapatória, não. Correndo Tanto é verdade que o Conselho de Ética, ele suspendeu temporariamente até a Justiça resolver. Agora, o fato de você encerrar uma legislatura para outra não passa a mão na sua cabeça, não. O crime continua existindo ainda. Não tem isso, não. É o caso do presidente Temer, que o processo foi arquivado. Exato. Vai ser aberto pela Justiça. Quando ele sair da presidência, vai ser reaberto e ele vai responder por aquilo ali. Uhum. Tá é o que nós esperamos. Deixa eu atender mais um telespectador. É Paulo, o Edson. Fala mais longe do microfone assim que eu te... Tá, boa tarde quem está no telefone aí, porque eu não consegui entender seu nome, me desculpa, né? Meu abraço a você e a desculpa acima de tudo. Ok, Diga, querido. Ok, é o Aurélio do Guará. Ô, Aurélio, seja bem-vindo, querido. Eu gostaria de parabenizar os dois juristas e o senhor, Celso, que há muito tempo eu te assisto. Parabéns. Um abraço, Aurélio. Obrigado. Diga. Quanto à intervenção no Rio de Janeiro, eu quero me referir à força máxima que está lá. Nesse momento, são os praças do Exército e das Forças Armadas. Eu estou me referindo entre cabos e soldados, que são a força maior. Uhum. Eu perguntaria aí para os comandantes se esses praças, que são as forças maiores,
não moram no morro, ou se eles moram em Copacabana ou região dos lagos. Porque o crime, ele migra do morro para o outro. Verdade. E os jovens que estão lá com o fuzil na mão não têm a mínima competência de técnica policial. E estão expostos a qualquer ali, homicídio ou ser assassinado ali. Entendi. Não tem técnica Entendeu? policial. Eu respondo ele. Tá bem, Aurélio. O Estado está expondo esses meninos. Entendi. Eles moram no morro. Tá bem. Eles não moram na região dos lagos. E é exposto. E o que é que os juristas e o que é que os comandantes estão fazendo nesse sentido? Com essa grande força, essa grande massa, defendendo ali, morando ali na periferia. Aí alguém fala, mas aí pode botar ele no morro, botar ele em outro morro, mas o crime também migra. E como é que fica a vida desses garotos? Tá bem. A maioria deles, eu diria que moram no morro. Muito obrigado. Grande abraço, Aurélio. Boa intervenção. Eu tenho uma colocação para fazer sobre isso. Interessante a preocupação dele. Mas é lógico. Mas não se preocupe, porque um soldado do Exército, ele é preparado para a guerra. A forma de atuação de um daqueles meninos de 18, 19, 20 anos, a estrutura de política militar que é ensinada a ele dentro dos quartéis militares é de preparação para enfrentamento além do que um policial militar faz. Então, a abordagem que um soldado de guerra faz, como ele falou, soldados, cabos, que ele faz, é uma abordagem para combater, como eu disse no começo aqui do programa, o inimigo. Ele não é tratado, o cidadão, o ofensor à soberania brasileira, ele não é tratado como um bandidozinho, coitadinho, que eu tenho que passar a mão na cabeça. Um ninho daqueles, o soldado do Exército não vai tratar dessa forma. Que foi um dos pecados cometidos no Rio de Janeiro. Botar todo mundo no Fernandinho, Joãozinho, Beneditinho, não certo, é isso. Né? Como eu disse, o soldado, aqueles meninos de 18, 19 anos, eles estão preparados para abater inimigos do Estado brasileiro. Esses bandidos do Rio de Janeiro não são agora só mais bandidos. Eles são inimigos da soberania nacional. E assim vão ser tratados pelo Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro chegou no Rio de Janeiro através de uma intervenção federal, não chegou para a garantia da lei e da ordem, como era feito anteriormente. Ele chegou para impor ordem. Impor. Ele não está pedindo para que a arma seja Você viu que os 3 principais cargos militares ocupando. Ele está determinando, abaixe a arma, senão eu vou te matar. Essa é a palavra. Eu não vou baixar não, porque eu sou mala, não sei o quê. Pum! É assim que funciona. Então, não se preocupe. Isso é uma coisa que realmente eu me sinto bastante tranquilo. Que aqueles garotos que lá estão muito bem preparados pelas Forças Armadas brasileiras. Inclusive, não é só para defender de bandido no Rio de Janeiro, não. É para defender as fronteiras nacionais de outros países. Quiçá o Rio de Janeiro. Imagina. Tudo bem. E tem o restante das Forças Armadas que podem ser chamadas a qualquer momento. Fuzileiros da Marinha, por exemplo, aeronáutica. Rapaz, olha, tem que dar certo. Não pode mais dar errado. Estou torcendo. Certo? O que tiver que ser feito, será feito. Lembrando, por exemplo, com a preocupação do Aurélio, de que nesses momentos, por exemplo, que eles vão combater lá os malucos doidos lá, eles vão ter também a polícia militar agindo, a polícia civil agindo e tudo mais, né? Tá todo mundo à disposição do comando que é do Exército. E tem o serviço de inteligência também, lógico. Sim, o serviço de inteligência do Exército. De tudo. O serviço de inteligência está Eu acho que o combate à violência ali está muito mais na mão de um serviço de inteligência do que qualquer outra coisa. Sem dúvida, exatamente. Para você chegar no morro daqui, corre frouxo demais, ali, os caras mandam e comandam ali, de drone, sem que ninguém interfere, Há um serviço de investigação e um serviço de investigação mais sério, porque a polícia militar não tem como fazer um serviço de investigação, porque ela mal está dando conta de fazer a ronda ostensiva. Ela mal está dando conta. E a Polícia Civil não tem homens suficientes para fazer o serviço de investigação. Então, o Exército vai usar o serviço de investigação e o serviço de inteligência para garantir, né, pelo menos
o que a gente espera é que seja isso, que garanta uma segurança para as pessoas e tragam a tranquilidade e a sensação de paz e segurança. E vai combater com arma pesada, né? Então, se tem ali uma amotinação, uma aglutinação de bandidos, né? Com fuzis AR-15, 10 bandidos atirando na força militar, ele vai colocar um tanque, posicionar, calcular e vai dar só um disparo. Ali já fica 10. Então é assim, o Exército não está de brincadeira, e o Exército brasileiro, ele nunca foi de brincadeira, até porque nós temos uma estrutura democrática arraigada em cima de princípios militares fortíssimos, inclusive com a doutrina Monroe, quando foi aplicada aqui no Brasil por volta da Primeira Guerra Mundial, quando foi implantados os princípios militares norte-americanos aqui. Então a gente tem que entender o seguinte, as Forças Armadas não é um estado paralelo ao que o Brasil. As Forças Armadas, como nós civis, somos o Brasil. Fazemos parte do mesmo país, mano, velho. Não existe Forças Armadas separadas. Todos somos o Brasil. E estamos unidos para defender o Brasil. Todos nós juntos. Verdade. Eu estou me lembrando aqui do grito de guerra que a gente fazia no ano de 67, 68, ali durante a que a gente, como estudante, ia para o meio da rua e tudo mais, né? E uma das maneiras simpáticas, porque estavam soldados ali também vigiando a passeata e tudo mais, né? E a gente gritava que soldado também é gente. Então, soldado também é gente, ele vive nessa nação, depende de um salário como nós para poder sobreviver, e hoje eu diria que a vida dele é um tanto quanto mais difícil, né? Se ele sair fardado por aí, ele está correndo um risco danado. Principalmente agora. Não é mesmo? Principalmente agora. O Rio de Janeiro que diga quantos nossos militares, policiais militares não foram mortos no Rio de Janeiro nesses últimos tempos aí. A preocupação do Aurélio diz respeito a exatamente isso também. Lógico. Que o soldado ali, no combate, ele vai ter que voltar para casa. E muitos deles moram no morro. No morro que está sendo feitas as operações. Foi uma preocupação dele também, foi essa. A garantia do soldado, que o soldado tem que voltar de farda, indiferentemente do policial militar, que sequer usa farda na rua para não ser reconhecido e não ser abatido, usando o termo abatido, aqui. A palavra que é essa. Rapaz, as coisas já estavam andando razoavelmente bem no Rio de Janeiro. Aquelas UPPs, no comecinho, começaram a funcionar direitinho. A preocupação dos nossos telespectadores, eu acho que o Anderson dizendo, né? Não pode deixar depois nas mãos do Deus dará e tudo mais. Mas o general Braga Neto fizeram isso anteriormente, e aí aquelas medidas com as unidades lá de proteção caíram por terra. Eles se deixaram corromper também. Deixaram corromper. E eu acho que, acima de tudo, eles têm que passar limpo a própria instituição, a Polícia Militar. O mais importante é isso daí, que dê mais. esse tipo de resultado e que não seja algo somente paliativo, que seja algo emergencial para que a gente está precisando agora, mas que deixe resultados e esses resultados permaneçam. Não, eu espero, inclusive, que a Polícia Militar e a Civil, como disse o general Braga Neto, aproveite essa oportunidade de entender como é que se funciona o aspecto segurança e segurança em nível nacional, talvez, para a implementação de suas atividades no Rio de Janeiro. Acho que é um momento de aprendizado também, não é? Quando a coisa perde o controle, as Forças Armadas estão aí para realmente garantir esse controle. Entendendo que aqueles bandidos que outrora eram chamados de bandido, agora pensam que são chamados inimigos do Estado brasileiro. E é o seguinte, portou fuzil, se você está com fuzil, é bandido e atirou na polícia, atirou no exército, ele vai ter a força em cima dele. E é assim que tem que ser feito. É duro, a gente sabe que é duro. Podem sair pessoas inocentes feridas do combate desse. Mas o que a gente vai fazer? Vai deixar o tráfico de drogas comandar a política nacional, comandar o Estado do Rio de Janeiro, atirar na cabeça das crianças, sem nada, do cidadão, de qualquer pessoa, como está acontecendo um verdadeiro extermínio nas ruas do Rio de Janeiro hoje? É isso? Eu acho que não é isso que nenhum de nós queremos. Com a história que está morrendo, né? A tal da bala perdida de 10 anos lá, é uma assassina, quanto mais. Mulheres grávidas tomando tiro na barriga de AK-47, isso é um absurdo. Sabe, absurdo. Meu Deus, onde é que nós vamos parar, hein, Rossi? Tem condições. Celso, aí eu pergunto ao sociólogo, Rossi Barreto. Eu espero que a gente mude esse quadro e comece a ter uma garantia de vida, né? Porque hoje o que a gente fala é de sobrevida.
O doutor Yuri fala aqui, mulheres grávidas tomando tiro de fuzil, de AK-47. Então, isso é um problema, é muito fazendário, Celso. Eu toco nesses termos, professor, porque para a gente fazer uma discussão política, vamos dizer, como o Celso falou aqui, sociológica, a gente tem que ver o início do problema. O problema do Brasil é que entra armas demais. Entra arma. Essas armas que os traficantes usam não é arma comum que você compra numa loja. São armas de uso restrito das Forças Armadas. Lá de fora, que nem as nossas têm. São armas de guerra, arma de fora. Então, o nosso problema é mais que fazendário. É o camarada da alfândega que é corrompido ali e deixa passar a arma. Esse camarada é culpado ou até mais culpado que o traficante que disparou a arma que atingiu uma criança. Esse camarada da alfândega é muito mais culpado do que o traficante que apertou o gatilho. É a corrupção. A gente precisa de fiscalização e de pessoas sérias, servidores públicos sérios e que respeitem a instituição. Assim a gente vai começar a dar uma garantia futuramente a essas pessoas. E esperar que essas atitudes emergenciais aí recolha o máximo de armas possível, o máximo de munição possível e que não permita que entrem novas. E que se guarde esses traficantes todos aí, esse pessoal. Prenda, julgue de acordo com a lei. E mande para a dona Justa mesmo. Bota lá atrás das grades, mesmo que seja para botar um em cima do outro. Ou sinal, bota no cemitério. É verdade. É outro opcional. Ou atrás das grades ou no cemitério, né? Com certeza. Arremata aí, Yuri. Espero que as Forças Armadas cumpram sua função no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Minha torcida é essa e que o povo do Rio de Janeiro dê apoio firmemente, como todo o Brasil está dando a vocês. Minha torcida é que as Forças Armadas não falhem e tenho certeza absoluta que não vão falhar porque nunca falharam com o Brasil. 1 minuto, Rócio. Eu queria agradecer a oportunidade, Celso, doutor Yuri, agradecer a você de casa por ter nos ouvido, por ter participado do programa. E eu acredito que cada vez mais que a gente participar de debates como esse, a gente vai começar a criar soluções para poder melhorar tudo isso daí que a gente vem vivendo hoje. Um forte abraço em cada um de vocês. Tudo bem. E a gente vai continuar perseguindo esse assunto, né? Porque não adianta, nós não podemos fugir dele, até porque nós temos que enaltecer este momento e o que está acontecendo e torcer, mas torcer demais para que dê certo. Assim como a gente vai torcer para que o Brasil saia bem numa Copa do Mundo, né? Vamos torcer para uma coisa que vai falar bem para o Brasil inteiro. Se der certo no Rio de Janeiro, você pode ter certeza, bandido de qualquer outra localidade brasileira vai estar preocupado. Opa, vão chegar aqui. Entendeu? E as coisas vão mudar. Mas vão mudar para valer. Eu tenho certeza absoluta disso. Um grande abraço.